Quantos aqui tem sonhos? Sonho mesmo, assim. Aquilo que você sabe que é um propósito de Deus na sua vida, é algo que Deus plantou no seu coração. Quantos aqui tem sonhos que você acha assim, são grandiosíssimos, muito grandes? Você acha que de repente, quando você está assim meio para baixo, você acha que não vai acontecer? Já achou aquela coisa da sua cabeça? Quem já tem sonho assim? Quem já viu alguns dos seus sonhos se realizando? Quantos aqui um dia acordaram de manhã cedo e disseram assim: gente, parece que tem alguma zica na minha vida? Não é esse dos mosquitos não, irmão. É uma nhaca. Tem um treco na minha vida que parece que está emperrado alguma coisa. Já passou por isso? Quem já passou por isso? Quem já disse isso? Já disse? Você hoje vai aprender a desdizer isso, vai quebrar isso. Hoje e amanhã você vai começar a entender que os limiares de Deus são muito mais altos do que os nossos, porque são eternos e divinos, e que o potencial de Deus é imensurável. Muitos de nós não é que não tenhamos sonhos, não é que não tenhamos projetos. Muitas vezes é o tempo de Deus que ainda não chegou. Então nós temos que esperar. Deus não se antecipa por causa de ninguém. Deus tem um tempo para funcionar e no tempo estabelecido é que Ele vai agir. Muitas vezes nós queremos adiantar o relógio de Deus. E essa é uma das causas de frustração mais frequentes na caminhada espiritual. Não é não sabermos o que Deus quer a nosso respeito. É nós não discernirmos o tempo de Deus para aquilo que Ele nos prometeu fazer. E aí muitos entram em crise, muitos ficam frustrados, muitos acabam se decepcionando na caminhada espiritual. E alguns, inclusive, arreiam os braços e para de vez. Muita gente boa, pérolas do Senhor, com sonhos tremendos que Deus plantou, estão paralisados, estão travados. Isso faz parte da caminhada da igreja. Isso faz parte do caminhar com Cristo. Porque nem sempre nós entendemos tudo que Deus tem para nós, ou a nosso respeito. Mas hoje nós vamos falar sobre alguma coisa que você discerne os tempos, você sabe o que Deus quer sobre você, você tem sonhos em Deus, mas tem alguma coisa que trava e parece que a coisa não desata. Alguns até dizem assim: gente, parece que tem uma maldição na minha vida. Não é possível. Eu vejo tanta gente que vai e rompe. Eu vou, tenho vontade, eu me esforço, mas num determinado momento parece que a coisa toda cai por terra e paralisa tudo, e eu tenho que estar recomeçando e nunca consigo desatar. Isso é uma verdade na caminhada de muita gente. Isso chama-se maldição mesmo. Eu não estou dizendo com isso que porque algumas coisas não acontecem na sua vida, você está debaixo de maldição. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, quando há maldição, muitas coisas não acontecem na sua vida. E hoje nós vamos caminhar um pouquinho aqui para falar sobre isso e para até despertar você, para ver se alguma coisa está emperrando a sua vida. Alguma coisa está travando o teu mover e o mover de Deus na sua vida. A primeira coisa que a gente precisa saber é que maldição existe. Quem aqui acredita que existe? Tem gente que não acredita que existe. Não existe maldição. A Bíblia diz que existe. Deuteronômio 28:15 diz assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos,
que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Deus está falando, não é o inimigo quem está falando, é o Senhor que está falando. Ele está falando aqui no momento em que ele está tirando o povo do Egito e liberando o povo em direção à terra da promessa, e ele usa Moisés para ser um estadista para esse povo e formular as regras de conduta para esse povo, dar os 10 mandamentos, os estatutos, dar toda a formatação da lei, e manda Moisés dizer: olha, isto aqui existe, este código de conduta existe, para que o meu povo ande na minha presença, desfrutando do melhor que ele pode desfrutar. Eu tenho prazer em abençoar o meu povo. Agora, se o meu povo, de repente, não obedecer ao que está nos meus estatutos, nos meus mandamentos, eu perco a minha responsabilidade de abençoar e vou colocar um peso. Eles vão entrar em territórios de maldição. Amém? Deus está falando isso. Em Provérbios 26:2, diz que a maldição existe e ela tem uma causa, porque diz assim o texto de Provérbios 26: como um pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Deus então estabeleceu para nós o seguinte: ela existe e ela tem uma causa. Qual é a causa da maldição? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: pecado. Aí você que já acha que tem problema na sua vida vai dizer: poxa, então eu estou em pecado. É possível. É possível. Porque se a maldição não encontrar pouso, ela não se instala. A Bíblia diz que ela só se instala se houver um lugar de pouso. E o lugar de pouso para uma maldição é pecado. Não é conversa fiada. Não é praga do vizinho. Você pode ouvir a praga que for, se não houver base, a maldição não se cumpre. Ela não pousa. A Bíblia diz isso. Maldição sem causa não se cumpre. Ela não encontra pouso onde não existe uma base para ela acontecer. Ponto. Já tem gente viajando aqui, não tem? Já tem gente viajando aqui. Nós vamos começar agora a caminhar nisso aqui. Um outro complicador agora para você e para mim. A maldição existe, ela não se cumpre se não houver uma causa, e ela pode passar de uma geração para outra. Maldição pode ser geracional. Alguém pode passar a maldição para o outro. Mas apóstolo, a causa não é o pecado? É. E como é que alguém vai passar pecado para o outro? Não pode. Claro que não pode. O teu pecado é teu, o meu é meu, do outro é do outro. Você não pode passar pecado. Nós vamos parar aqui agora e vamos analisar o que é que leva uma pessoa a pecar. O que leva uma pessoa a pecar é a sua fraqueza. Você não peca numa área onde você não tem fraqueza. Você só peca numa área onde você tem fraqueza. E fraqueza posso passar para os meus filhos. Eles podem receber de mim uma gestão de fraqueza. Pelas coisas que eu vivo com eles, pela maneira como eu vivo com eles, pelas coisas que eu ensino a eles, eu posso consolidá-los em debilidades da minha alma. O pecado é algo responsável, é algo de responsabilidade de quem pecou. Agora, a fraqueza muitas vezes eu aprendo, é um comportamento que eu aprendo errado. Eu posso aprender um comportamento errado dos meus pais. Eu posso me tornar um homem que vive falando palavrão pelos cotovelos, e isso é um pecado. Eu aprendo com meus pais.
Você pode aprender a blasfemar e difamar na sua casa, ouvindo seus pais blasfemando e difamando. Você pode aprender, isso é uma fraqueza. Isso pode se tornar parte da tua personalidade, do teu caráter, e se manifestar em algum momento na tua vida através dos seus relacionamentos. Isso pode aparecer. Quantas vezes nós nos vemos fazendo coisas que nós vimos nossos pais fazerem e nós dissemos: isso eu nunca vou fazer, e você faz. Quantos aqui já se viram fazendo coisas que condenaram nos seus pais, mas vira e mexe você faz? Gente, não é possível. Tem gente aqui assim? Tem ou não tem? Quantas vezes você se viu falando determinadas coisas que você... Gente, aí você para pensar, você vai ver o seu histórico familiar. Então eu posso passar as debilidades. Agora, se os meus pais têm fraquezas e cometem pecados, eu fui criado na casa deles, eu estou aprendendo com eles aquelas condutas. Então, por exemplo, quem vive no meio de rebeldes, esta pessoa tem tudo para viver em rebelião. Como é que é um rebelde em casa? Papai e mamãe sentado na mesa comendo e o filho do lado, e o papai e a mamãe metendo o pau em tudo que é liderança. Mas o fulano, mas o Beltrano, o pastor Cicrano, a pastora não sei quem, o vice-querubim não sei o que lá e tal, e mete o pau. O menino está só olhando, só ouvindo. Ele está aprendendo isso. Terceira coisa, nossa descendência aprende mais nos vendo fazer do que nos ouvindo ensinar. Nada consolida mais um ato, uma atitude, do que o exemplo. E muitas vezes nós vemos pais assim: não pode, não sei o quê, mas aí o menino olha e vê o pai fazer. Quando meu pai me pegou fumando, eu tinha 14 anos. Ele fumava. Ele olhou para mim e falou: você não pode fumar. Fumar faz mal à saúde. Você está estudando para quê? Para ficar burro? Me dá esse maço de cigarro. Você acha que ele jogou fora? Ele fumou. Eu falei: caramba, se isso fosse tão ruim, meu pai, que é um cara legal, ia parar de fumar. Ele está só querendo me corrigir mesmo. Eu vou continuar fumando. Mas eu podia não entrar pelo cigarro, porque a fumaça irrita e tal coisa. Mas eu podia me ligar em outra coisa, eu podia me ligar na cocaína. Eu podia me ligar na maconha. O que meu pai estava me ensinando? Estava me ensinando que o vício é permitido, porque ele tinha vício do cigarro. O que ele me dizia só complicava a minha relação com ele, porque ele me dizia uma coisa e em relação ao cigarro eu via ele fazendo outra. Aquela fraqueza entrou no meu coração e durante muitos anos eu fumei. Você está entendendo o que Deus está falando? Filhos que nascem dentro de uma casa onde o relacionamento entre pai e mãe é uma guerra civil todo dia. Onde ele vê pai e mãe em agressões verbais, físicas, etc. e tal. Ele está aprendendo um comportamento. Qual o comportamento? Quando eu tiver a minha família, é assim que eu tenho que fazer. Então hoje você talvez reproduza na sua casa uma coisa que você aprendeu lá atrás. E os seus pais provavelmente fizeram porque aprenderam de quem veio antes deles. Alguém começa.
E se houver seguidor, a coisa se propaga. O que é que nós queremos nesses dias aqui? Te levar a entender que você não precisa necessariamente reproduzir algo ruim que vieram dos teus antepassados ou que foi gerado na sua vida por causa deles. É possível você mudar o seu histórico, e não é só por uma questão de força de vontade. É possível você ter o teu histórico mudado pela revelação e o convencimento de uma obra perfeita que Jesus fez na cruz do Calvário. Na questão da maldição, quem mentoria a maldição é Satanás. Quando ele percebe que alguma coisa está se desenhando na direção de uma maldição ser instalada, ele pessoalmente se encarrega de preparar tudo para que aquilo efetivamente aconteça na vida da pessoa. Ele vai oportunizar, ele vai colocar pessoas, ele vai criar ambientes próprios para a pessoa desenvolver aquilo que está dentro dela, formatado, impresso pelos seus antepassados, muitas vezes, por causa das debilidades que eles tinham. Ninguém faz isso por querer. Ninguém intencionalmente, pai nenhum intencionalmente vai dizer assim, eu hoje vou implantar uma maldição no meu filho. Ninguém faz isso. Nem eles têm conhecimento, como nós também muitas vezes não temos, de que nossas atitudes são nocivas para os nossos filhos. A nossa intenção é a melhor possível, mas o efeito das nossas atitudes podem ser catastróficos. Então nós temos assim, encontrado na caminhada espiritual, pessoas que você diz assim, tem tudo para se dar bem e se dão mal. Pessoas que sinceramente se esforçam, mas não conseguem romper alguns limites da sua vida. Por quê? Porque naquelas áreas elas estão aprisionadas de alguma forma. E Deus quer, nesses dias, nos levar a um nível de entendimento, porque é preciso você ter revelação disso. Um nível de entendimento que você não precisa necessariamente reproduzir uma história que não deu certo até agora, e muito menos reproduzir uma história de antepassados seus. Você tem direito a uma história nova, que começou a ser escrita na sua vida no dia que Jesus salvou você, e por verdade, não é suposição, por verdade, estas coisas precisam se cumprir na minha vida e na sua. Muitas vezes a maldição passa de pai para filho pelo discurso, na maioria das vezes pelas atitudes, mas também pelas palavras. Quantos de nós hoje estamos vivendo pesos tremendos na nossa vida, porque muitos ouviram dos pais assim, você não vai dar para nada, e ainda é preconceituoso, nem para lixeiro você vai dar, como se fosse desonra ser lixeiro. Você nunca vai ser alguém na vida. Você vai ver. Você vai ver. Quando você casar, aí você vai me dar valor, para ver o que eu estou sofrendo com você. Você vai ver quando teus filhos vierem. Você vai ver. Faz isso comigo. Ó, aqui se faz, aqui se paga. Quem já ouviu isso? São discursos, são palavras, nós temos falado sobre isso aqui na igreja, são decretos liberados, comprometendo o futuro da pessoa. O problema é que às vezes, por causa das fraquezas que nós temos, nós tomamos aquilo por verdade, e aquele decreto se torna diretor do nosso destino, e nós assumimos aquilo por causa da nossa debilidade. Porque, amados, nós temos fraquezas. Há pessoas que naturalmente carecem de mais atenção, não é? Tem gente que carece de mais paparico, no bom sentido, e se vem de uma família que não tem isso, começa a entrar na síndrome da rejeição e começa a viver a maldição da rejeição. Então nesses dias a gente vai tocar em várias áreas, mas nós queremos nos centrar no foco principal, que é, a coisa acontece porque tem uma base, mas também existe um caminho
que vai me tirar desta situação e eu vou viver os meus melhores dias com uma alma livre, liberta, solta, para viver a plenitude que Deus tem para mim. Você acredita nisso? Eu creio, irmãos, eu tenho visto isso. Deus é fiel. Fraqueza pode gerar pecado. Pais não passam pecados, mas podem consolidar filhos nas suas debilidades. Porque, como é que acontece? A criança nasce, ela não viu ninguém, ela não sabe da existência, da fisionomia de ninguém. As primeiras imagens que a criança recebe são as imagens das pessoas que estão ao seu redor, pai, mãe, parentes, e as mais frequentes são pai e mãe. A criança, ela está ali para se encontrar, para se definir, para estabelecer a sua identidade. E as primeiras impressões que ela vai ter na sua alma, definindo sua identidade, ela vai adquirir isso por comparação. Ela vai olhar para o pai, para a mãe, um ambiente agradável, um ambiente de acolhimento, um ambiente de amor, de ternura, de comida. Ela começa a se identificar com essas pessoas que lhe fazem bem. Elas passam a ser o modelo para esta criança definir a sua história. Agora, essa criança vai crescendo, e esses pais que não são perfeitos, muitas vezes colocaram no mundo uma criança que não foi planejada. Colocaram no mundo uma criança que foi fruto de um relacionamento que já não existe mais. Colocaram no mundo uma criança que foi fruto da persistência de Deus, porque tentou abortar, tentou fazer de tudo, mas nasceu. Essa criança já nasce com um histórico na sua alma, com impressões na sua alma extremamente negativas. A tendência dessa criança é uma esponja seca, ela quer ser aceita, ela quer ser recebida, ela quer ser incluída. E nessa fome de querer, ela tem reações, chora demais, tem cólica, fica chamando a atenção, é uma coisa inconsciente, mas existe na alma da criança. E ela às vezes não recebe. E quando a criança não recebe o que ela precisa, ela se sente aviltada na sua necessidade. Ela cria um mecanismo de agressão, ela se sente agredida. É muito comum, nasce o filho mais velho, quando nasce o filho mais novo, o mais velho se sente o quê? Rejeitado. O solzinho deixou de ser o sol. Agora é um dos planetas. Vai ter que girar em torno para conseguir o que quer. Isso vai gerar um sentimento de desprezo. Se os pais não têm habilidades, vão consolidar essa deformidade no caráter desta pessoa. E uma pessoa que cresce com essa deficiência estrutural, é como uma construção que você faz, tipo aqueles prédios ali, aquele prédio que caiu a garagem. Faltou alguma coisa estrutural. Num determinado momento, pelo excesso de carga, vai romper, vai quebrar. Então tem muitas pessoas rompidas na sua vida, porque não suportaram a carga dos relacionamentos, porque tem fraturas, debilidades na sua estrutura. E elas foram debilidades trazidas no tempo da construção do seu caráter, da sua personalidade. Isso é muito comum. É muito comum. E há pessoas que já perceberam isso. Gente, tem determinadas coisas que me tiram do sério. Eu até evito isso. Amém. Pelo menos você não só está se protegendo, está protegendo outros de sofrerem as suas agressões, porque quem se vê derrubado machuca. Não é verdade? Ninguém cai sem ferir os outros. Ou quebra carro ou quebra gente. Está entendendo o que Deus está falando? Então, nós vamos voltar para esses inícios, para aquelas coisas que nos deformaram na estrutura. E por causa dessas deformidades, nós tivemos uma vida que não foi vivida na plenitude de tudo aquilo que nós podíamos viver. E essas deformidades, quando eu vou com elas para os meus relacionamentos, via de regra, eu peco por causa delas. Eu exponho de alguma forma essas debilidades.
E quando nós expomos com um boleto de cobrança. Você põe isso na mesa e alguém tem que pagar essa conta. Você não sabe de onde vai tirar recurso para pagar, aquilo está te corroendo a vida inteira. Aí você começa a cobrar. E aí começam os pecados. E aí as portas para a maldição se abrem. E as maldições chegam. Amém, amados? Você está entendendo como é que funciona? Você não quer isso. Você não acordou um dia de manhã e disse assim: dia lindo, maravilhoso, hoje eu vou ser maldito. Quem já fez isso aqui? Mas você já acordou num dia lindo e maravilhoso e entornou o caldo na sua casa, sim ou não? E liberou palavras debaixo do céu da sua casa que você ainda não avaliou, mas infernizou a vida de muita gente que está lá dentro, sim ou não? Sim, um dia aconteceu isso com você lá atrás. E por causa disso, a sua história tem sido a reprodução de um ciclo que você não quer viver, você não gosta dele, você não quer isso. Mas você também não consegue sair dele. Se tornou um ciclo vicioso, que Jesus veio para quebrar todo o ciclo e destruir toda a cadeia de vício. Então nem ciclo, nem vicioso, mas uma reta em direção à tua vitória. Amém, amados? Você não vai reproduzir aquilo que um dia entrou na tua vida para consumir a tua história. Quem é que mentoria isso? Jesus? Não, o diabo. Porque o maior interesse em que as maldições aconteçam é o diabo. Porque ele sabe que onde uma maldição entrar, um propósito divino deixou de se cumprir. Onde uma maldição se alojar numa pessoa, naquela área, um projeto de Deus não se realiza, ou se realiza mal, pessimamente. E nós vemos muitas pessoas sem desatar o que Deus tem para desatar, ou desatando e se arrebentando no caminho da construção do que Deus quer fazer, porque a maldição está ali corrompendo. E isso é uma obra maligna. Apóstolo, eu estou endemoniado. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que o infortúnio, a pressão, o esgotamento, as circunstâncias que entram no teu caminho para roubar a tua paz, tirar a tua alegria, não é projeto de Deus, é coisa do capeta. E a Bíblia diz que ele não chega onde ele não tem direito para chegar. Se não houver oportunidade, ele não cumpre o propósito dele. E por causa das debilidades que temos e os pecados que nós cometemos, nós oportunizamos ações do maligno. E as maldições se cumprem. Se cumprem. Às vezes não praticamos os mesmos delitos dos nossos antepassados. E não precisa repetir delito. Nós só temos é que cometer delitos, para que ele oportunize espaço na nossa vida. Está entendendo isso ou não? Está entendendo ou não? A coisa é tão séria que uma família que lida com um alcoólico, uma pessoa que tem dependência química do álcool, já se sabe disso. Antigamente ninguém atentava para isso, mas já se sabe disso, que toda família que tem uma pessoa disfuncional, por mais estruturada que seja esta família, ela é considerada, em termos de terapia, uma família disfuncional. Não adianta abordar o dependente. A família se tornou codependente, porque ela viveu tanto o problema do vício, que ela se torna uma família ligada ao vício. E aí o que acontecia muitas vezes? Pegava o sujeito, levava para a clínica, ele era recuperado e tal, bem, limpo, durante muito tempo, voltava com o indivíduo para casa, a família não sabia conviver com ele, porque aquela figura estava vinculada ao relacionamento familiar como viciado e problemático. Ele agora voltou limpo e sem problema, o pessoal não sabemos viver com ele. Para você ver como um problema deforma uma família, deforma pessoas. O problema dos outros que convivem conosco, no relacionamento íntimo,
eles acabam também nos influenciando. É por isso que tem uma máxima que psicólogo tem que fazer análise, porque ele se envolve tanto com os problemas dos outros, que ele precisa de um outro psicólogo para ajustar a cabeça dele. Pastor, não tem isso, a gente tem o Espírito Santo. É tanto problema que tem que ir para o Espírito Santo dizer, segura essa, eu jogo tudo para Jesus. Jesus é esquizofrênico, é bipolar, eu mando tudo para ele, irmão. Se ficar em mim vai ficar difícil. Mas dentro da ciência, você tem que ter mecanismos para desconstruir coisas que os relacionamentos, mesmo inconscientemente, nós construímos. Porque está ali. São as crises, são as dores, mexe com você, mexe com os teus sentimentos, com as tuas emoções, mexe com os teus paradigmas. Aí você sofre. Apóstolo, como é que eu posso saber se tem maldição ou não na minha vida? Se o Espírito Santo não te falou, ele pode falar agora, quer ver? Algumas práticas aqui que normalmente nos introduzem na maldição, porque fizemos ou porque nossos antepassados fizeram. Por exemplo, idolatria. Quem aqui já vivenciou idolatria? Quem aqui já vivenciou idolatria? Quem aqui acha que nunca vivenciou idolatria? Então tem algum problema sério aqui, Espírito Santo. Eu perguntei, quem já vivenciou? Meia dúzia. 428, 330, não. Aí eu perguntei, quem aqui acha que nunca vivenciou? Também ninguém levantou a mão. Espírito Santo, quem está com a síndrome da ausência aqui? Idolatria, quem aqui já passou por isso? Você sabe o que é idolatria, irmão? O que é idolatria? O que é idolatria, irmão? Colocar um santo na minha frente com a imagem, beijar um santinho, botar uma fitinha no braço. Não. Idolatria é tudo aquilo que rouba o Senhor do meu coração. Teu marido, será que não é um ídolo para você? Tua esposa, será que não é ídolo para você? Agora eu vou chutar o pau da barraca. Teu filho, será que não é ídolo para você? Tudo aquilo que rouba o senhorio de Cristo no meu coração, tudo aquilo que me leva a fazer coisas que não é o Senhor, tudo aquilo que entra na minha vida e toma conta da minha decisão em algum momento, isso é um ídolo. Dinheiro pode ser um ídolo? Pode ou não? Quando você tem dinheiro, você fica feliz ou triste? Hein? Você briga em casa quando está com dinheiro? E quando você não tem dinheiro, você fica feliz ou triste? Dá glória a Deus, né, irmão? Fala em línguas, sobe o monte, labaxéia, reis que te digo. O que é que eu estou sem dinheiro, meu irmão? É assim, irmão? Dá beijo em todo mundo, sim ou não? É love, love direto, sim ou não? Tem mais gente carregando ídolos do que a gente imagina. Aquilo que me tira do propósito, aquilo que tem poder para me tirar do projeto de Deus, tem tudo para ser um ídolo na minha vida. Trabalho pode ser um ídolo. O trabalho pode ser um ídolo. O pessoal lá fora diz que é
workaholic. Idolatra o trabalho. Trabalhar é bom. Mas idolatrar o trabalho? Quer ver outra coisa que pode me levar para a maldição? Feitiçaria. Quem aqui já foi feiticeiro? Quem aqui ainda é feiticeiro? Como é que são as suas orações? As suas orações, elas são feitas na intenção de manipular Deus? Porque a feitiçaria, tem orações feiticeiras, são orações que manipulam Deus. São orações que destilam impressões da nossa alma em direção aos outros. Isso pode, não estou dizendo que você está ou vive por causa disso, eu estou dizendo, são condições que podem levar uma pessoa a viver maldição. Criado num ambiente desse, vivendo debaixo desses valores, você começa a aprender isso, você começa a viver isso. E o grande problema da feitiçaria, muitas vezes, e da idolatria, é que você é sem se dar conta. Você acha que não tem nada a ver, não é bem assim. Esse é o argumento para você continuar vivendo aquilo sem a culpa. O Espírito Santo não consegue te convencer do pecado, da justiça e do juízo, porque naquela área você tem uma gerência já estabelecida. Rebeldia, aqui ninguém passou por isso. Vícios, alguns já foram libertos. Amém, amados? Mas quem passou por vício aqui? Quem tinha o vício, não vou perguntar não para não constranger, mas teve gente que teve vício de droga, não foi? Cheirou, fumou, comeu. É ou não é? É, ué. É. Vocês estão mal informados. Bebeu. Mas quer ver um tipo de vício? Quem aqui já falou demais o que não devia? Mas parou, né, irmão? Graças a Deus. Porque essa é a base da fofoca, é um vício. A fofoca é um vício. Tem gente que é viciada em fofoca. É repórter da Rádio Peão, escutou, passou, escutou, passou. Viciado em fofoca. Não consegue. Gente, mas não tem nada novo. E quando não tem, o fofoqueiro inventa, sim ou não? Claro. Claro. Comida, quem aqui tem vício de comida? Eu não estou falando gostar de comer, irmãos, que eu também gosto. Eu estou falando vício. Aquilo que você vai por compulsão. Você tem consciência que não pode, mas vai. É igual ir para um motel com a namorada. Você tem consciência que não pode, mas não vai, porque você está no compromisso. Amém, irmão? Aleluia, glória a Deus, está liberto. Quem aqui luta com isso? O vício é uma dominação que a pessoa tem. Ela perde autonomia. São áreas da sua vontade que estão escravizadas por algum mecanismo, pode até ser químico. A mente que devia capitanear todo o processo decisório com saúde, ela se vê refém da vontade. A vontade fica maior do que a sua capacidade de pensar e agir corretamente. O pessoal vai para fora, fala inteligência emocional, essas coisas, né? Pois é, isso é uma verdade, é uma questão científica. Mas, trocando em miúdos, são áreas da minha vontade que elas estão
corrompidas e gerenciadas por algum mecanismo que não é correto. Isso gera maldições tremendas. Medo, quem aqui tem medo? Quem aqui tem medo? Eu tenho, irmão. Eu tenho. Pega uma 38 carregada e diz: dá uns pipocos para ver se Deus vai. Eu não digo, eu sou doido? Medo. O medo é saudável, sim ou não? Sim. Sim. O medo é um mecanismo colocado por Deus na nossa vida. Serve como um mecanismo de proteção. Você evita se expor ao desnecessário. O medo te leva para o siso, para o juízo. Você não fica um inconsequente. O medo significa que você pensou, avaliou, mediu e decidiu pela preservação da sua integridade. Isso é bom, isso é maravilhoso. Agora, o medo que você tem medo de barata. Olha para o teu tamanho, olha para a barata. Daqui a pouco eu vou soltar uma opção de baratas aqui, irmão. Você vai ser curado. Se você analisar friamente, não tem lógica. Não tem lógica. O maior, mais poderoso, mais inteligente do que a barata, ter medo daquele inseto vil. Mas ele viu e se lascou. Barata se resolve assim, ó. Mas a pessoa tem medo. Isso abre ou não abre um espaço na sua vida para você viver angústias e aflições? Quanta gente perdeu o sono por causa de barata? Quanta gente parou em hospital com problemas sérios cardíacos por causa desses medos? Não tem sentido. Amargura e ódio, ninguém aqui tem isso. Todo mundo aqui é chuchu beleza, love love, amém, irmão? Seu coração é limpérrimo. Você entrega seu dízimo sem peso. Você faz suas orações sem medo de ser rejeitado. Você ministra na sua célula, na sua macrocélula, sem problema, porque você não tem ódio, você não tem amargura, você está limpo diante de Deus, está limpa diante de Deus. Verdade ou mentira? Amado, tem gente que nasceu, depois da primeira mamadeira, ficou amargurado até o dia que morreu. Tem gente que consegue viver em amargura a vida inteira e ainda assim dizer que faz a vontade de Deus, irmãos. Deus vai arrancar você desse jugo. Deus vai arrancar você desse mover maligno que é te introduzir no santo, mas profano. Você não pode ser profano no santo, você tem que ser santo para se habilitar. Isso tem roubado a autoridade, isso tem feito com que ministrações saiam carregadas de veneno, porque a fonte influi no que sai dela. Pode uma fonte amarga da água doce, pode uma fonte doce da água amarga. Deus vai mudar o seu ministério nesses dias, porque você vai entender a importância de ter a sua vida limpa pela mão do Todo-Poderoso, sem deixar legalidades. Não importa o tempo que elas habitam em você, você vai se divorciar delas, em nome de Jesus. Perversões sexuais, aqui ninguém é, amém, irmão? Aqui ninguém tem perversão sexual. Amém, irmão? Dá um glória a Deus, irmão.
Tem perversão sexual, irmão? Passa a cachorrinho, o cara... Aquela foto de meninozinho, criança assim, ó, passa assim na terceira. Viaja. Aqui não tem, amém, irmão? Taras, perversões, pedofilia. Aqui não tem. Zoofilia, ficar dando beijinho para cavalo, piscando o olho para zebra. Não tem isso aqui não, amém, irmão? Galinha de estimação. Ninguém mexe, é quase uma pessoa. Deus vai te libertar disso. Deus vai te libertar. Você está rindo, mas isso é sério. Injustiça. Injustiça. Pessoas que vivem uma vida de injustiça. O que é injustiça? Às vezes, não são atos de injustiça na minha vida. Às vezes, é a minha justiça que me faz interpretar erradamente a justiça de Deus que está se movendo dentro do meu contexto. E dentro desse contexto de justo e injusto, a gente acaba julgando. E se o meu padrão de justiça é perverso, eu vou julgar perversamente tudo aquilo que cruzar o meu caminho. Então, às vezes, eu fui injustiçado quando era criança, eu fui subtraído do meu direito quando era criança. Eu conto sempre isso, irmão. Antigamente, sabe como é que funcionava a educação doméstica? Casa que tinha 5 filhos, aquela escadinha, de 2 para frente já era assim que funcionava. Aí um abençoado fazia arte, os outros 10 vazavam. Quem foi? Ninguém falava. Aí a mãe botava a galera toda em linha e escovava um por um. O que fez, para não fazer mais. E os que não fizeram, para aprender a não fazer. Aí apanhava também. Isso é injustiça. Passar régua. Isso não funciona. Isso era muito comum na educação antigamente. Tratar os filhos como se fossem todos farinha do mesmo saco. Então, um errou, todos entram no castigo. E o pau quebrava. Aí o que acontece com aquela que apanhou e não fez? Primeiro raiva do pai e da mãe. E depois raiva do que fez. Da próxima vez, quem quer fazer a arte? Esse vingativo. Ah, é? Agora todo mundo vai apanhar também, mas ele vai apanhar e não fez. Porque o negócio era, não importa o quanto eu vou apanhar, eu quero me vingar, o outro vai apanhar sem fazer, como eu apanhei. Agora, esse modelo de vida, esse modelo de conduta, esses paradigmas, que na infância a gente não valoriza muito, se eles não forem arrancados, eles se consolidam e vão projetar as nossas atividades depois de adultos. E aí nós vamos nos tornar os justiceiros do pedaço. Tudo que é mulher desse jeito, vou tratar desse meio. A mulher é o seguinte, rapaz, não pode dar mole não, cara, ó. Mulher, ó, não dá moleza não, cara. Mulher comigo é assim. Homem nenhum presta, é tudo safado. Mas é Jesus que quem? Safado. Por quê? Porque formatou um comportamento, passou a régua, aprendeu a nivelar tudo pela pior experiência. Isso é próprio. Maledicências. Aqui alguém passou por isso? Maledicência é dizer o que é mal. Alguém passou por isso? Teve gente, provavelmente aqui, que era considerada assim: fulano é um capetinha, cara. Fulano é danado.
fulana, meu Deus, olha, não é brincadeira não, aquilo ali é uma pombagira, cara. Pequeno. Cresce ouvindo isso. Um dia a pessoa acredita que é aquilo. Assim como você pode acreditar que é o máximo sem ser, você pode acreditar que é o mínimo sendo muita coisa. E você não vive pelo que dizem, você vive pelo que você acredita. E às vezes nós definimos o nosso futuro porque acreditamos numa única palavra que um dia alguém disse para nós. Aquilo marcou de tal forma que se tornou a palavra mentora de todas as nossas deformidades. Aí você ouve trocentos decretos de vitória, nenhum deles funciona, porque no locus que você pegou a revelação está cheio com aquilo que não funciona a teu respeito. Há pessoas que entram e saem de cultos, entram e saem de ministrações, você unge, você vira cambalhota, você... não funciona, porque decidiu que é aquilo que um dia acreditou que era, e PT saudação. Nem Deus arranca, não é porque não pode, é porque você não dá permissão, você não acredita que pode ser diferente. Onde não há fé, não há mudança. Hoje Deus vai confrontando a gente com algumas coisas. Eu preciso acreditar que Deus pode fazer diferente. Ou melhor, eu preciso acreditar que eu mereço a diferença. Amém, queridos? Porque fazer Ele faz e quer. E nos trouxe aqui para fazer. Deus vai arrebentar com muita coisa que nos aprisiona. Profecias diabólicas, eu falei algumas aqui, ó. Você vai ver teu casamento, ó. Você vai ver. Quando você casar, aí é que você vai ver o que é bom. Quando você passar as dificuldades, mas não fala se, fala vai. Você vai ver os filhos que você vai ter. Ó, aqui se faz, aqui se paga. Você plantou, você vai colher. Você vai ver os filhos que você vai ter. Você vai ver o que é a gravidez. Você está rindo de mim? Você vai ver. Depois não entende por que as coisas não acontecem, deturpam, corrompem, machucam, doem, porque a palavra ficou. E tem outras coisas, como objetos, roupas consagrados, né? Hoje menos porque o povo está mais esclarecido, mas muitas coisas que eram consagradas chegam na casa de pessoas. A gente tem uma prática, até compra que a gente faz em casa, a gente consagra o Senhor, consagramos tudo que nós compramos, está aqui e tal, porque a Bíblia diz, né? Entrou na tua casa com ações de graça, come e bebe, acabou. Se começar a fazer perguntas, você vai ter que mudar do Brasil. E nem sei se vai ter lugar para você ir. Sim ou não? O mercado que você compra pode estar consagrado, é caveira. E aí tudo que está lá, caveira fala, é meu. Sim ou não? Então você, com ações de graça, santifica e faz. Mas muitos, pela autoridade dos pais, foram consagrados. Porque pai e mãe têm autoridade para dar destino. E as ações de pai e mãe definem destino de muitos filhos. E hoje muitos de nós estamos vivendo de forma ruim, como muitos estão vivendo, por causa de destinos que receberam dos seus pais, com consagrações. Mais comuns são as consagrações. Deus vai quebrar isso hoje em nome de Jesus. Agora, qual é a boa notícia? A boa notícia é que Deus quer reverter a maldição em bênção. Olha para a pessoa que está do seu lado, fica triste não, baby. Deus quer reverter a maldição em bênção. Desde lá a criação que Ele pensa nisso. Olha o que aconteceu aqui. Às vezes a gente passa por esse texto e não se liga nele. Você pergunta para mim, apóstolo, o que é que muda a maldição em bênção? Ninguém perguntou, então não quer saber, eu vou continuar. Ué, falei, pergunta o que é que muda a maldição em bênção? Demorou, agora também eu não falo. Falo sangue. O sangue muda a maldição em bênção. Quem aqui tem um bom sangue na sua vida para crer
que a maldição não tem mais legalidade na sua vida? Eu tenho. Não é o meu, é aquele daquele que me comprou. Amém, amado? E Deus via isso. Deus via isso desde o Gênesis. Desde o Gênesis. Tem um texto em Gênesis que a gente lê e passa batido e não se atenta para o mistério que Deus desenvolveu ali. Abra sua Bíblia aí. Gênesis 3, 21. Gênesis 3, 21. Achou? Olha que maravilha está aí, ó. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Aí você deve estar pensando aí, ficou doido, o que tem a ver isso aqui? Para Deus fazer uma vestimenta de pele, Deus fez o primeiro sacrifício no paraíso. Depois que o homem pecou e foi retirado do paraíso, e Deus disse: é com o sol do teu rosto que você vai fazer assim, 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 acabou a boa vida, não tem mais direito ao INPS e tal, fora. Botou para fora do paraíso, fechou, eles estavam nus. E nós só temos proteção quando estamos nus na presença do Senhor. E o homem já estava debaixo de um decreto de maldição por causa do pecado. Deus não fez o homem para o homem viver a vida que está vivendo. Nós temos que entender isso aqui. Porque o tempo todo Deus está movendo para trazer o homem para o lugar de origem, que é na plenitude de vida na presença dele. O homem pecou, Deus então fala: você agora, lá no paraíso ele disse: olha, come de tudo, cara, presta atenção, Adão, ó, escuta aqui, tá vendo tudo aqui, ó, tudo é teu, come, pode comer, salada de fruta, o que você quiser, mas tá vendo aquela árvore ali, ó, que está no meio do jardim? Eu vou botar no meio do jardim, para você não se esquecer dela, você vai olhar e vai dizer: essa eu não posso, esse é o meu limite, essa é a cerca. Deus me deu o governo de tudo, mas aqui é o meu limite, eu não posso quebrar esse limite, senão eu perco toda a mordomia que Deus me deu. Deus queria isso, nós estaríamos até hoje lá, se não fosse essa rebelião de Adão. Então ele foi e comeu do que não devia, e Deus disse: se você comer, certamente morrerás. E eu tenho certeza que Adão sabia o que Deus estava dizendo. Deus estava dizendo: o dia que você comer disso aqui, você vai ser desligado do meu paraíso, vai ser desligado da minha presença, você vai perder a fonte de vida que sou eu. Tudo que existe, quem criou fui eu sou a fonte de vida. Então você vai se lascar, Adão. Mas Deus é amoroso, né? Deus é maravilhoso, não é? Deus é bom. Deus é bom. Aí Adão e Eva fora, nus, pelados, se lascando já, vivendo a vida que tinha que viver, sem a presença de Deus. Deus prepara o primeiro sacrifício. Pega um animal, sacrifica esse animal, derrama o sangue deste animal, tira a pele, e com a pele deste animal que Deus sacrificou, Deus vestiu Adão e Eva. Ali Deus estava dizendo: o caminho para o homem está na minha presença, o caminho do homem para o homem viver ao meu favor é com sangue. Era um sinal para o homem. Mais na frente, os filhos de Adão, um entende, o outro não. Abel entendeu, na hora de ir para Deus sacrificou. Caim não entendeu, na hora de ir para Deus barganhou. Sem sangue não se agrada ao Senhor. Então a única maneira de nós quebrarmos o decreto da maldição é pelo sangue. Sangue que o Senhor Jesus derramou por mim e por você. Quem aqui está debaixo do sangue? Você tem certeza que o sangue de Jesus está sobre a sua vida? Quem tem certeza? Gálatas 3,
de 13 a 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, eu e você, em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, o Espírito Santo, o Espírito da adoção. Cristo se fez maldição por nós, porque Ele decidiu receber o pecado que nós tínhamos, e uma vez que o pecado que era nosso entrou em Cristo, toda a maldição que chegou por causa daquele pecado está agora sobre Cristo. Isso é a verdade espiritual. Não é manipulação de pensamento, não é conversinha atravessada. É Bíblia dizendo: Jesus se fez maldição por nós, porque maldito é aquele que vai pendurado no madeiro, ou seja, aquele que por causa do pecado é condenado à morte, morte de vergonha, morte que é aquela que se prepara para aqueles que cometem os pecados mais horrendos, mais odiosos. É morte que a pessoa só vai ter quando já não aguenta mais, porque desde o início vai pedir para morrer e não vai conseguir, vai ficar sufocando, asfixiando. É morte de quem cometeu os pecados mais terríveis. Estes que cometeram pecados abriram porta para a maldição. Jesus vai na cruz do Calvário e diz assim: Aurélio, eu tomo para mim o teu pecado. Eu que não sou burro já vou logo entendendo. Então o Senhor levou a maldição junto, não foi? Foi, a Bíblia diz que foi. Porque se a maldição chega com o pecado, a bênção chega quando o pecado é resolvido. Se não há pecado, não há legalidade para a maldição. Quantos acreditam nisso? Quantos acreditam nisso? Que se Jesus tirou o pecado da sua vida, Ele levou sobre a vida dele a maldição, a condenação pelo pecado. Diga: o sangue de Cristo tira o meu pecado e cancela a maldição na minha vida. Você crê nisso? Amém? Eu também creio. Agora você me pergunta assim: apóstolo, e por que tem um montão de gente em maldição? Porque não acredita que Jesus fez essa obra? Como é que a Bíblia diz que o justo vive? Se há alguma coisa que está na palavra que eu não creio, aquilo não é verdade para mim. E aquilo que eu não creio que não é verdade para mim não se processa na minha vida. Nós vemos muitas pessoas que não acreditam. Está na Bíblia, está escrito. Eu não acredito. E muitos dizem assim: eu não acredito porque eu estou vivendo isso há um montão de tempo. O meu bisavô que era crente tinha isso. O meu avô que era crente vivia com isso. A minha mãe que era crente vivia com isso. Eu que sou crente toco isso e vou morrer com isso. E quem vem depois de mim vai ter isso. Porque Deus falou: Paulo, você vai ficar com esse espinho. Maldição não aperfeiçoa. Deus não quer que uma maldição entre na sua vida para te aperfeiçoar. Agora Deus pode evitar de fazer algumas obras na tua vida para te humilhar e quebrantar. Que essa é a principal obra que Ele quer fazer, mais do que te dar dinheiro, amém? Espera aí, não ouvi. A principal obra que Deus quer fazer na tua vida é te quebrantar e te humilhar, não é te dar dinheiro. O Espírito Santo não veio para te enriquecer, veio para te convencer do pecado, da justiça e do juízo, te fazer servo.
Se você está na igreja, o Espírito move, você não se quebranta, continua arrogante, presunçoso e quer dinheiro, não tem não, pode parar, muda de vida. Deus não vai premiar quem está errado. Amém, queridos? Então nós precisamos entender algumas coisas da palavra. Eu preciso acreditar que o que está dito na Bíblia a respeito do justo, se eu sou justo, cabe a mim. Não precisa descer anjo. É uma questão de crer ou não na veracidade da palavra. Ou é a verdade ou não é a verdade. Se a Bíblia não é verdade para você, o Evangelho não vai fazer nada na sua vida. Porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar o que crê. Se você não crê no que está na Bíblia, essa Bíblia não vai mudar a sua vida. Por isso tanta gente vivendo ainda em maldição, quando o Senhor já tirou. Como é que é isso, apóstolo? Simples. Eu decido que vou depositar na sua conta 2 milhões de dólares. Pode falar mesmo, irmão. Vai aí, dá glória a Deus, irmão. Porque para eu botar 2 milhões na tua conta, quanto é que eu não tenho? Ô glória, vai fundo. Mas eu vou botar 2 milhões de dólares na tua conta. Amém? Você não me conhece. Você não me conhece. Eu abri uma conta para você, você nem sabe. E eu botei lá 2 milhões para você. Você está trocando o café da manhã pela janta. Teu cobertor está desse tamanho e você mede 2 metros. Amém, mano? Você está numa situação extremamente discipulativa. Não é não? Está difícil. Cheio de conta para pagar. Mas eu depositei 2 milhões de dólares na sua conta. Numa conta que você não sabe que tem, mas eu já sei, está lá, a sua. Aí alguém diz para você assim: rapaz, por que você está passando tanto sufoco? Você está cheio do dinheiro. Aí você: eu que cheio do dinheiro? É, rapaz, tem um depósito. Fizeram um depósito na sua conta aí, rapaz. Aí você corre lá no seu banco, mete o cartão, olha, não tem nada, estou cheio de dívida, rapaz. Que conta? Enquanto você estiver consultando a conta velha, as novidades de Deus não vão te liberar. Derrubei esse negócio, cara. Enquanto você estiver vendo o teu saldo da conta velha, o favor de Deus não se contabilizará na sua vida. Qual é o nosso problema? Nós só temos a senha da conta velha. Nós já nos identificamos como aquele correntista que viveu debaixo de decretos terríveis de fracasso e derrota. Você está olhando o teu extrato de conta, resultado de uma vida que não está vivendo a plenitude de que Deus te deu. O Espírito Santo está dizendo para você hoje aqui uma coisa nova. Existe uma conta nova, sem limite de gastos, sem limite de saque. É a conta dos filhos e filhas do Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Príncipe da paz, aquele que tem, não é só ouro e prata para você não, no tesouro dele tem alegria, no tesouro dele tem saúde, no tesouro dele tem paz, no tesouro dele tem realização, no tesouro dele tem sentido de vida. Ele não entrou na tua vida para você ficar olhando a conta velha. É hora de olhar para o novo. Você vai dizer: isso é loucura. Como é que alguém vai botar 2 milhões de dólares na minha conta? Pois é, Deus faz assim mesmo. É para você não entender. E é porque você não entende que você muitas vezes deixa de desfrutar. Você tem que acreditar que Ele disse que tem, que é seu e que é para você usar.
é porque nós fomos tão adestrados a não viver a plenitude desse favor, que nós continuamos nos consolidando em meia conversa, em meia conquista, achando que já foi muito bom ter mais um, mais dois, e Deus quer te dar tudo, é tudo. Então não creio no que Deus fez. E há outros que não creem que tem maldição. Não, isso daí é isso daí é coincidência. Isso é coincidência. Eu já nasci de novo, não tem nada disso não. Então você tomou posse do novo de Deus. Claro, Deus já fez tudo novo, cara. Sabe aquela papagaiada de versículo? Que o cara repete o versículo, mas não tem a vida do versículo. Sabe? Aquelas pessoas que dizem a palavra, mas não estão vivendo a verdade da palavra. Porque quando eu digo, eis que tudo se fez novo, eu tenho que acreditar, irmão. Que eu olho para o espelho e vejo uma pessoa maravilhosa, linda. Porque eu tenho que me consolidar, irmão. Eu olho para o espelho e vejo uma pessoa maravilhosa, obra-prima de Deus na terra. Você não fala isso não, irmão? Tem que falar. Você olha para a terra e fala, poxa, Deus estava de mau humor hoje, no dia que me fez. Meu Deus do céu, coisa horrível. Porque disseram para você que você é isso, e você acreditou. E depois vai dizer que Deus disse o que Ele não disse. Nem toda autoridade libera na sua vida palavras de Deus. Tem muita autoridade que libera venenos da sua alma. Cuidado com isso. É por isso que a gente tem que ter cuidado quando a gente se expõe a autoridades de outros lugares. Não acredita. Você tem que olhar para você no espelho e dizer assim: Deus fez uma obra perfeita. O pecado corrompeu e eu vivi a corrupção do pecado. Mas Cristo me resgatou da maldição da lei. Eu estou debaixo do novo de Deus. E Deus fez tudo novo. E eu sou uma novidade de Deus na terra. Eu vou viver os meus melhores dias debaixo dessa revelação. Eu não vou aceitar nada menos do que a verdade. É que a gente vive na mentira há tanto tempo que passou a acreditar que a mentira é a verdade. É um princípio, inclusive, terrível, de fundamentação filosófica. Dizer uma mentira muitas vezes, você acaba acreditando que primeiro é normal. E se é normal, é certo. Deus quer mudar o discurso. A verdade estará na tua boca. Os oráculos de Deus a teu respeito estarão nos teus lábios. E você será, sim, competente para se consolidar pelos oráculos de Deus. Se ninguém disser que você é lindão de Jesus, você vai dizer para você mesmo: eu sou lindão de Jesus. Ele diz que eu sou a menina dos olhos dele. Ele me dá tanto valor que ele escreveu meu nome na mão dele, só para não esquecer. Todo dia ele olha Aurélio, fala: uau. Isso é conversa fiada. Não, o mesmo processo que te deformou é o processo que quer te formar. Deus não disse tudo para Adão no paraíso. Toda viração do dia, Deus ia para Adão e conversava com ele, ia consolidando, pedaço por pedaço, conversa por conversa, princípio por princípio. E nós fomos deformados ao longo da vida, assim, homeopaticamente. Foram enfiando bobagens, venenos, e você foi recebendo, até que um dia você se intoxicou tanto que achou que o normal era viver intoxicado. Mas Deus hoje está desopilando o teu fígado e arrancando tudo que é veneno que entrou na tua vida, e enxertando em você palavra de vida, vida do Cordeiro, sem defeito, nem mácula, nem história de maldição de gerações. Qual é a chave então, irmão?
Crê na palavra. Fala para a pessoa, crê na palavra, irmão. Não vamos ficar falando de maldição agora não. Vamos falar de bênção. Crê na palavra. A palavra fala mais de bênção do que de maldição. A tua vida tem mais coisa boa do que ruim. Por que que você insiste em pendurar o cabide da tua história naquilo que não deu certo? Já parou para olhar que você tem um valor tremendo? Não parou para ver isso? Que você tem habilidades e qualidades que Deus plantou no teu coração e na tua vida, que são tremendas para a vida de muita gente. Mas por que que você insiste em se alinhar com o que não deu certo na sua vida? Fala, Deus vai mudar a minha história hoje. Eu preciso crer na palavra. Eu preciso me arrepender. Eu preciso pedir perdão. Eu preciso quebrar as alianças. Como é que funciona isso aqui em relação à salvação e à velha história? Vamos supor que você decidiu alugar uma casa. Quem aqui já alugou casa? A maioria. Como é que você faz para alugar uma casa? Você vai lá, olha, legal, boa casa, muito boa. 30 quartos. É grande, né? Então tá bom. 25 quartos. Ainda tá grande? 3 quartos. 2 suítes. Uma hidromassagem. Ar-condicionado, refrigerado central. Você está lá no banheiro profetizando ar. Você está lá no fogão fazendo aquela fritura com exaustor, último tipo, ar. Está vendo o Flamengo perder? Para destraumatizar você, irmão. Você já pensou? Perdendo e ainda sentindo calor? Não dá, irmão. Que alegria. Pois é. Vai dar até gosto de ver perder, né, irmão? Aí você vai olhar o preço. Você olha o preço, R$1.000. Quer saber onde é, né? Pois é, R$1.000. Aí você rapidinho, opa, na imobiliária, estou aqui, vim alugar a casa, tal, pá, aí seu nome, tal, documento, aí faz um contrato de aluguel. Aquele contrato te dá direitos, sim ou não? Claro. Também te dá deveres. É ajuste de relacionamento. Tá boa a casa para você? Casarão desse? 1.000 só por mês? Hein? Poxa, bom demais. Tá morando lá feliz da vida. Aí eu chego para você e digo assim: ô, baby, eu tô com uma casa aqui que Deus me deu. Ela está num terreno de 10.000 metros quadrados, ali na Praia da Costa. Você nem sabe onde é, né? Pois é. Está ali na Praia da Costa, 10.000 metros quadrados. Tem uma quadra poliesportiva. Tem salão de jogos, tem área de lazer, com churrasqueira, fogão a lenha, para fazer aquela rabada e tal. Piscina aquecida, duplex. Ela tem 10 suítes, 2 salas de estar, 2 salas de jantar, 3 salas de jogos, um jardim. É um jardim europeu, inglês, aquela coisa assim. Garagem para 5 carros, dos quais 4 eu vou deixar para você. Você está morando de aluguel lá, 1.000. Inclusive tem circuito de segurança. Com 3 guaritas, eu vou continuar pagando a segurança. Não precisa levar nenhum móvel, está tudo mobiliado.
piso é mármore italiano, esse negócio simples assim. Deus me deu. Ainda vou garantir para você o mercado que normalmente me fornece durante um ano, porque eu não quero quebrar o contrato com eles, deixa. Eles estão precisando ali no mercado, eu vou continuar dando apoio para eles. Não é tanto quanto lá na casa da Dinda, mas é bom. Eu estou pensando em... Se você podia fazer o favor para mim, de morar lá para mim. Eu vou pagar a luz, eu vou pagar a água, tudo. Não tem problema. Mas eu só quero que você more lá para mim. Porque se ela ficar fechada, vai depreciar. E você é meu chegado, eu te amo, eu quero te abençoar. Você quer ir morar lá? O que você faz? Você não compra nem roupa para eu, né? Você vai direto, não vai não? Vai, velho. Passou 1 mês, 2 meses, você está lá morando. E também não tem contrato de aluguel não. Você vai ficar lá para a vida toda. Deus, eu não preciso daquilo agora, você vai ficar lá. Eu estou morando no meu apartamento de 2 quartos, está bom para mim, você vai ficar lá. Eu estou com muito problema com esse negócio, eu resolvi tratar a minha vida. Eu estou morando num 2 quartos agora, com um banheiro social só, uma cozinha que é misturada com a área. E quando ponho o lençol no varal, atrapalha a farinha da mesa. É um negócio, é bom para mim, você pode ficar aí. Um mês, 2 meses depois, aí alguém bate lá na casa que é minha, que eu dei para você. Aí vem o segurança, o mordomo, sim. Aqui mora o... Quem aqui quer essa casa? Aqui mora o Augustinho? Aí o mordomo vai falar, o senhor Augustinho? Sim. É um nobre, um homem abençoadíssimo. Está fazendo um grande favor para o meu senhor em vir morar aqui, cuidar. Ótimo, um excelente senhor. Nos trata com muito respeito, com muita deferência. Vive comprando presente para nós. Isso é verdade, hein? Pois é, mas esse moço, eu estou aqui com uma ação judicial. Ele tem um débito com o meu cliente. Ele está há 6 meses sem pagar aluguel. E eu vou precisar levá-lo ao juiz. Como? Seu Agostinho? Um homem desse? Mas ele está aqui. O meu patrão botou ele aqui, deu esse espaço para ele morar. Aí o Agostinho vai no juiz, mas seu juiz, um negócio daquele. O meu pastor me deu a casa para morar. Não vou pagar aluguel todo mês R$1.000. Não vou pagar mais. Com esses R$1.000 eu vou ajudar a minha igreja. Vou dar mais do que meu dízimo. O juiz olha para você na toga, sentado lá, com aquela cara que todo juiz faz. Mostrar que é brabo, sério. É muito boa a sua casa nova. Excelente. O senhor está desfrutando coisas tremendas ali? Pois é. Mas o senhor tem um débito. Porque há um contrato que ainda está vigindo. E o senhor não podia largar de mão aquilo só porque ganhou coisa nova. O senhor tem que fazer o distrato. Porque para onde o senhor for, o senhor vai levar a responsabilidade daquele contrato. Por que eu estou falando isso, irmãos? Tem muita gente que quer viver a nova aliança, mas não se desvinculou da velha.
Não é porque Jesus te deu vantagem que você pode andar com as coisas que Jesus te dá e continuar preso nas histórias que passaram. Ele já resolveu, mas você precisa tomar a sua posição. Você precisa acreditar que o teu histórico já não funciona mais, porque você entrou nas novidades e nas benesses de Deus. Qual é o problema? O Augustinho, se fosse um cara esperto, ele ia chegar e dizer assim: espera aí, rapaz, meu pastor não é orelhudo não, conheço ele, um cara bom, gente boa, amém, irmãos? Amém, irmão? Amém, Augustinho? Gente boa, não vai me colocar numa furada, tem alguma coisa errada aí. O meu pastor não ia me chamar para vir para a casa dele e me deixar com essa pendência não. O que é isso? Eu tenho certeza que meu pastor já resolveu isso. Mas como você está vendo a cobrança? Esse cara está cobrando indevidamente. Ele está querendo atrapalhar minha vida, juiz. Eu tenho certeza que meu pastor pagou a minha conta, ele cancelou o contrato, ele pagou a multa do contrato. Meu pastor não ia fazer uma brincadeira dessa comigo, encantar os meus olhos com bênçãos e me deixar preso numa história, só para eu não poder desfrutar a paz que eu preciso ter nesse lugar. Deus me levou para um lugar melhor, juiz. Chama o meu pastor. Aí eu vou lá. Sim, senhor, excelência. Vossa excelência. Tudo agora é vossa excelência. Sim, vossa excelência. Qual é o problema? Com esse meu discípulo que eu amo tanto, que eu tenho tanto prazer em abençoar, que eu faço o que pode ser feito para ele viver bem. Está dizendo aqui esse cobradorzinho aí, todo de vermelho com esse rabo e esse chifre, está dizendo aqui que ele tem uma dívida, que vai perturbar a vida dele o tempo todo, porque ele morou naquela casa e agora está querendo morar nessa boa. Ah, ele está falando isso? Aí eu olho para o juiz, o cara está para trás de mim, Satanás. Você não cogita das coisas do rei. Senhor juiz, eu vou passar um filme para o senhor. Aí eu pego meu celular e ponho um clipe para ele ver. Nesse clipe tem o meu pastor, chamado Jesus Cristo de Nazaré, que foi lá na cruz do Calvário e olhou para o Senhor de toda a glória, o juiz dos juízes, aquele que é a última instância em qualquer lugar de todo o universo. Lá na cruz ele disse assim: meritíssimo, está consumado. Augustinho não deve nada desse contrato espúrio, aproveitador. Augustinho agora é minha propriedade. Eu paguei o preço para ele sair dessa subserviência e desfrutar da plenitude do meu gozo. Eu coloquei o Augustinho no lugar que a justiça de Deus permite ele estar, que é debaixo do meu favor. E você não tem nada que cobrar dele mais. Vem cobrar de mim, eu tenho a duplicata paga. Porque você ainda continua vivendo as aflições de um cobrador de contrato vencido na sua vida. Porque você para dar ouvidos a esse cobrador inconsequente chamado Satanás e todo o seu escritório de demônios, para tirar você do lugar da bênção, da paz, da alegria, da realização que o meu Deus colocou você para ficar. Essa é a verdade espiritual. Quando você entende isso,
no plano físico, as coisas vão se ajustar. Porque assim como você imagina na sua mente, a revelação que você tem, assim vai ser com você. O problema é que nós achamos que aceitamos Jesus, mas ainda temos dívida para pagar. Você não tem dívida para pagar. Ninguém tem o direito de jogar o teu passado na tua cara, nem você mesmo. Se você foi salvo pelo Cordeiro, o preço da tua condenação, humilhação, vergonha, o preço, o castigo que você deveria passar para ter paz, Ele pagou, para você não precisar amargar essas vergonhas que o diabo quer jogar você. Você vai agora conversar com o teu Senhor, e você vai colocar na mão dele esses contratos que já não existem mais, que o diabo está cobrando de você. Senhor, olha aqui, ó. Ele está cobrando de mim, que eu tenho que ser um eterno insatisfeito na vida, que o Senhor não tem competência para me realizar. Está aqui, Senhor. Ele está me cobrando. Está me cobrando por causa de um pecado que eu cometi há não sei quantos anos. E Ele está batendo na minha porta insistentemente, me roubando a paz. Eu estou colocando nas tuas mãos, juiz, porque a minha causa só o Senhor pode julgar. E o Senhor já julgou em Cristo. O Senhor disse que eu estou justificado. E aquele que está justificado, nenhuma condenação há mais sobre a vida dele. Porque o justo juiz, quando nos justifica, ele diz: cancelou-se o delito. Cancelou-se o delito. Você não está mais exposta ao dedo acusador de Satanás. Porque o perfeito já foi no seu lugar e deu por encerrada a causa. O Pai não está mais olhando para você e vendo aquilo que você fez. O juiz perfeito está olhando para você e está vendo a obra que o Filho dele fez. E a obra que o Filho dele fez não tem que haver retoque, ela foi perfeita. Não importa o tamanho do teu delito, o que importa é o tamanho da tua justificação. A justiça de Deus é sempre maior do que o pecado que você cometeu. O que eu preciso fazer, apóstolo? O encontro com o Supremo Juiz é aos pés da cruz do Calvário. Por causa dessas cobranças, porque você achava que este contrato ainda estava valendo na sua vida, você infernizou a vida de muita gente. Você colocou nos seus relacionamentos o peso desse passado que Jesus disse que não era para você levar mais. Pessoas que você ama, você jogou sobre elas o peso de uma história que elas não tinham culpa. Aos pés da cruz, você vai abrir a tua boca e vai pedir perdão ao Senhor. Por que eu tenho que pedir perdão se o diabo está o tempo todo me acusando? Porque ele afligiu a sua vida, e na aflição da sua história você pecou contra muita gente. É por isso que a maldição se cumpriu. Não porque o diabo tinha legalidades, não porque ele tinha direitos, mas porque ele conseguiu tirar você do ponto de equilíbrio. E a debilidade da sua alma abriu brecha para a maldição entrar e atrapalhar com a sua história. Hoje o Senhor está dizendo: o problema do pecado, que era o que dava direito a Satanás, está resolvido. Você não deve nada a ninguém. Você não deve nada a ninguém, a não ser aquilo que você pecou. Então agora vá para Deus e peça perdão, Senhor. Pai, me perdoa pelas vezes que eu fui ácido, pelas vezes que eu feri, que eu machuquei, pelas vezes que eu transferi a minha responsabilidade
porque a pressão era tão grande, eu não sabia lidar com a acusação, e eu tinha que transferir a acusação para outro, ou seja, eu era acusado pelo diabo, e acusava as pessoas à minha volta, como se elas fossem responsáveis pelas decisões que eu tomei. Você é responsável pela sua história, e o Senhor hoje está dizendo: eu quero tomar a tua história de fracasso para mim definitivamente. Eu quero que você receba pela fé que eu paguei o preço da tua condenação, e que hoje eu inauguro um tempo novo para caminhar com você. Não são coisas que eu estou prometendo novas, elas já estão prometidas na palavra há muito tempo, mas elas serão possessões novas para você, porque pelos braços da fé você tomará para você todo o decreto que eu liberei de vitória sobre você. Chega de ouvir as mentiras do diabo e comece a ouvir as verdades do Senhor. Libere o perdão para as pessoas que te feriram. Libere o perdão para os seus familiares, que muitos deles formataram deformidades estruturais na sua vida. Foram zelosos, mas não foram criteriosos. Não tinham competência para fazer melhor do que fizeram. Então, se o tempo era da ignorância, você tem direito ao perdão. Mas se não foi por ignorância, você, como homem ou mulher de Deus, aprendeu que sem perdão não existe vitória em Cristo. Deus hoje quer cancelar o teu passado, e só aos pés da cruz um passado é resolvido. Você que durante muito tempo se viu rejeitado, rejeitada, durante muito tempo você se viu sem valor, destituído de valor, porque você não olhou para dentro de você, você olhou para a história que você viveu. E Deus está dizendo: eu posso mudar a tua história a qualquer hora, porque o teu valor novo eu já fiz. Não importa se a pérola está num estojo lindo de veludo, não importa se a pérola está num colar engastado com ouro diamante, não importa se a pérola está no bolso de uma pessoa pobre, rica, não importa se a pérola está no meio da lama, chafurdada no lamaçal. A pérola tem o seu valor. Você é uma pérola. Mexeram na tua história, mexeram por fora para acabar contigo, mas o Senhor está dizendo: você é uma pérola. Eu sei o valor que você tem. O diabo não vai mais roubar a revelação do teu valor, e também não vai mais tirar você do lugar de vitória que eu coloquei você para viver. Pai, em nome de Jesus, recebe as nossas orações nessa hora. O Senhor sabe onde estão os corações aflitos. O Senhor sabe onde estão os corações, meu Deus, corroídos pelo tempo, que endureceram, corações que se tornaram refratários à tua palavra, porque se encheram, meu Deus, de soberba, arrogância, para se protegerem, meu Deus. Não foi maldade, foi inocência. Muitos que desde a infância se veem, meu Deus, rejeitados, excluídos, mas o Senhor os achou onde eles estavam, no dia que o teu Espírito Santo mostrou que o Senhor é o Redentor. Nesse dia, a nossa história mudou. Em nome de Jesus, meu Deus, estamos aos pés da cruz, estamos aos pés do Senhor, no lugar da nossa aliança, no lugar onde o Senhor toma de nós tudo que não presta e coloca em nós tudo de bom que o Senhor é. É nesse pé da cruz, lugar da troca, que nós queremos ser ministrados nessa hora. Espírito Santo de Deus, toca nos nossos corações.
Arranca de nós toda culpa falsa, toda vergonha paralisante, todo medo paralisante. Arranca de nós. Arranca de nós, meu Deus, a mentira de que nós nunca daríamos certo. Arranca de nós, meu Deus, esse conjunto de procedimentos que nós tivemos, com a obrigação de sempre acertar para agradar e não se sentir perdido nem rejeitado. O Senhor é o braço que nos acolheu quando nós ainda éramos imperfeitos. O Senhor sabe do que nós precisamos todos os dias, a toda hora. E hoje o Senhor liberou a tua porção exata para nos desatar para o lugar da nossa vitória. Levanta os teus filhos e filhas nessa hora, Senhor. Levanta-os debaixo de um manto, do manto do eterno, que traz a cura, traz a libertação, quebra as cadeias. Nós queremos nessa hora, meu Deus, declarar que todo contrato antigo, toda aliança antiga foi quebrada, foi destruída. Pai, em nome de Jesus, toda aliança espúria que nós tivemos com o reino das trevas, pelas nossas mãos ou pelas mãos de terceiro, conscientes ou não, nós declaramos agora quebradas em nome de Jesus e no poder que é no sangue do Cordeiro. Alianças que nós fizemos com o inimigo, através de pessoas, por atos pecaminosos, sexo fora do casamento, fornicação, adultério, prostituição, homossexualismo, que nos vincularam a pessoas e a comportamentos, e corromperam a nossa essência até aqui, gerando perversões, deformidades na nossa sexualidade. Nós declaramos quebradas em nome de Jesus. Todo ato sexual que ocorreu fora do casamento e que determinou uma aliança conjugal, nós declaramos quebrada em nome de Jesus, para que nenhuma maldição alcance a nossa descendência nessa área. Nós nos declaramos santos e santas do Senhor. As manchas de ontem não têm poder diante da luz do eterno hoje. Pai, em nome do Senhor Jesus, passa o teu sangue na nossa história, passa o teu sangue no nosso corpo, e onde houve uma deformidade, onde houve uma ilegalidade que estabeleceu uma doença física, meu Pai, nesta hora quebra em nome de Jesus, desfaz todo conselho maldito que entrou na nossa vida, gerando em nós, Deus, corrupções terríveis. Quebra nessa hora, meu Deus. Nós declaramos ilegais debaixo do sangue do Cordeiro. Casamentos que vivem a divisão porque vieram de relacionamentos perversos. Pai, em nome de Jesus, toda dissensão seja quebrada, toda disputa seja neutralizada nos relacionamentos. Reina com a tua paz, meu Deus. Desfaz todo argumento maligno de que o Senhor e a nossa fé não tem poder para mudar o nosso destino. Nós íamos para o inferno e por sua causa nós vamos para o céu. Nós não tínhamos a paz e por tua causa nós temos a paz. Pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz, o Senhor levou sobre o Senhor. Então hoje, meu Deus, desfaz toda a maldição que encontrou pouso na nossa vida, porque aos pés da cruz o nosso pecado foi coberto, a nossa integridade restabelecida, e a tua paz entra, invade o nosso coração. Eu queria que agora você pudesse começar a adorar ao Senhor. Nós vamos gastar alguns segundos, alguns minutos de adoração, porque a adoração é o selo da paz.
Quando a gente tem paz, você está liberado para adorar. Em angústia de alma, você lamenta, você louva. Queria que você se desprendesse de quem está do seu lado. Esquece. A pessoa que está do seu lado é tão carente, tão necessitada quanto você e eu. Ela não pode limitar você na presença de Deus. Não pode. Não pode. Se o teu pecado não te limita, se o maligno não te limita, o teu irmão não pode te limitar. Estende os teus braços da fé e traz para o teu coração a revelação da verdade. A ti somente eu canto, ao grande eu sou venho honrar. Eu adoro a ti. Feche os seus olhos. Sinta o frescor da presença do Espírito Santo. Eu adoro a ti. Adoro a ti, pois teu nome é santo. Comece a orar em línguas. Santo. Deixa o Espírito trazer um renovo sobre a tua vida. O tempo da dor, da amargura, da angústia acabou. Pois teu nome é santo. Teus pés estão livres. Santo. Tuas mãos estão soltas. Senhor. Teu peito está alargado. Teus olhos estão limpos. Pois teu nome é santo. Santo. Recebe o refrigério do Espírito. Pois teu nome é santo. Oh, Santo. Senhor. Pois teu nome é santo, 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 pois teu nome é santo, santo, Senhor. receba. Pois teu nome é santo, Traz o refrigério, meu Deus. Traz alegria. Senhor. Devolve a esperança. Pois teu nome é santo, santo, Ora em línguas. Esquece quem está do teu lado. Recebe o refrigério de Deus. O Senhor está dizendo para você que hoje Ele inicia um caminho novo com você. Te toma pela tua mão direita e como um pai zeloso carrega o filho em segurança por caminhos difíceis. Ele te levará pela rota da conquista e você se encontrará com a paz, com a alegria, com a liberdade.
Chega de pesos e amarras. Chega de peso sobre os teus ombros. O Senhor hoje tira todo o peso da tua vida e coloca o jugo dele sobre você. Declara com a tua boca que você vai deixar aos pés da cruz todo o jugo da mentira, todo o jugo do diabo, todo o jugo de um passado que não funcionou, e vai tomar sobre você o jugo do eterno. Pai, sela sobre nós a tua vitória. Sela sobre nós a tua vitória. Nós não vamos encerrar essa celebração. Ela estará em aberto nesse Shabat. E amanhã à noite, 19h30, 18 horas, nós estaremos aqui, Senhor, para dar continuidade ao que o Teu Espírito Santo está fazendo.